Oh, oh, oh. Eu perguntei a Jesus o que havia escondido ali, entre demônios e porcos, poeira e mar. Se era só seu poder, se era só libertar, ou se havia lição que ninguém quis enxergar. Vi o homem caído, a alma acorrentada, e a cidade ao lado, de coração virado em prata. E o vento me sussurrou: olha bem, filho meu, não é só libertação, é o espelho do que o povo escolheu. Porque a gente que prefere seus porcos a perder os próprios demônios, e a cidade que se espanta com a luz, mas não chora por um filho preso no inferno. Jesus mostrou: uma alma vale o mundo inteiro, mas quem ama o que é impuro teme o reino verdadeiro. Oh, o reino verdadeiro. Havia comida proibida no pasto daquela região, porcos criados com alegria, mas homem desprezado no chão. E quando a luz tocou a carne, o impuro correu para o mar. Porque tudo que vive sem alma não sabe aprender, só sabe afundar. E ouvi outra vez a voz: vê o que está escondido. O mal procura abrigo no terreno que já foi vendido. Porque a gente que prefere seus porcos a perder os próprios demônios, e a cidade que se assusta com a luz, mas não vibra pela cura de um filho humano. Jesus gritou: a vida vale mais que o ouro inteiro, mas quem ama a própria sombra foge do reino verdadeiro. Oh, do reino verdadeiro. E quando a alma do homem voltou, quando ele se levantou, a cidade tremeu mais do que os porcos tremiam. Tinha medo do que é santo, preferia o velho canto do lucro, da venda, do dia a dia. Jesus não destruiu nada, foi a impureza que se lançou no mar. O que vive sem espírito sempre escolhe se afogar. Porque a gente que prefere seus porcos a perder os próprios demônios, e a cidade que chora pelo rebanho, mas não abraça um irmão que retorna do inferno. Mas Cristo diz: uma alma vale mais do que 1000 tesouros, e quem ama a luz aprende o peso do reino verdadeiro. Oh, reino verdadeiro, reino que liberta o homem inteiro. Oh, reino que liberta o homem inteiro. Eu perguntei a Jesus e ele respondeu primeiro no silêncio: filho, quem abraça o puro vive, o resto se joga no vento. Eu perguntei a Jesus o que havia escondido ali, entre demônios e porcos, poeira e mar. Se era só seu poder, se era só libertar, ou se havia lição que ninguém quis enxergar. Vi o homem caído, a alma acorrentada,
e a cidade ao lado, de coração virado em prata. E o vento me sussurrou: olha bem, filho meu, não é só libertação, é o espelho do que o povo escolheu. Porque a gente que prefere seus porcos a perder os próprios demônios, e a cidade que se espanta com a luz, mas não chora por um filho preso no inferno. Jesus mostrou: uma alma vale o mundo inteiro, mas quem ama o que é impuro teme o reino verdadeiro. Oh, o reino verdadeiro. Havia comida proibida no pasto daquela região, porcos criados com alegria, mas homem desprezado no chão. E quando a luz tocou a carne, o impuro correu para o mar. Porque tudo que vive sem alma não sabe aprender, só sabe afundar. E ouvi outra vez a voz: vê o que está escondido. O mal procura abrigo no terreno que já foi vendido. Porque a gente que prefere seus porcos a perder os próprios demônios, e a cidade que se assusta com a luz, mas não vibra pela cura de um filho humano. Jesus gritou: a vida vale mais que o ouro inteiro, mas quem ama a própria sombra foge do reino verdadeiro. Oh, do reino verdadeiro. E quando a alma do homem voltou, quando ele se levantou, a cidade tremeu mais do que os porcos tremiam. Tinha medo do que é santo, preferia o velho canto do lucro da venda do dia a dia. Jesus não destruiu nada, foi a impureza que se lançou no mar. O que vive sem espírito sempre escolhe se afogar. Porque a gente que prefere seus porcos a perder os próprios demônios, e a cidade que chora pelo rebanho, mas não abraça um irmão que retorna do inferno. Mas Cristo diz: uma alma vale mais do que 1000 tesouros, e quem ama a luz aprende o peso do reino verdadeiro. Oh, reino verdadeiro, oh, reino que liberta o homem inteiro. Eu perguntei a Jesus, e ele respondeu primeiro no silêncio: filho, quem abraça o puro vive, o resto se joga no vento. Eu perguntei a Jesus o que havia escondido ali, entre demônios e porcos, poeira e mar. Se era só seu poder, se era só libertar, ou se havia lição que ninguém quis enxergar. Vi o homem caído, a alma acorrentada, e a cidade ao lado, de coração virado em prata. E o vento me sussurrou: olha bem, filho meu, não é só libertação, é o espelho do que o povo escolheu.
Porque a gente que prefere seus porcos a perder os próprios demônios, e a cidade que se espanta com a luz, mas não chora por um filho preso no inferno. Jesus mostrou uma alma vale o mundo inteiro, mas quem ama o que é impuro teme o reino verdadeiro. O reino verdadeiro. Havia comida proibida no pasto daquela região, porcos criados com alegria, mas homem desprezado no chão. E quando a luz tocou a carne, o impuro correu para o mar. Porque tudo que vive sem alma não sabe aprender, só sabe afundar. E ouvi outra vez a voz: vê o que está escondido. O mal procura abrigo no terreno que já foi vendido. Porque a gente que prefere seus porcos a perder os próprios demônios, e a cidade que se assusta com a luz, mas não vibra pela cura de um filho humano. Jesus gritou: a vida vale mais que o ouro inteiro, mas quem ama a própria sombra foge do reino verdadeiro. Do reino verdadeiro. E quando a alma do homem voltou, quando ele se levantou, a cidade tremeu mais do que os porcos tremiam. Tinha medo do que é santo, preferia o velho canto do lucro, da venda, do dia a dia. Jesus não destruiu nada, foi a impureza que se lançou no mar. O que vive sem espírito sempre escolhe se afogar. Porque a gente que prefere seus porcos a perder os próprios demônios, e a cidade que chora pelo rebanho, mas não abraça um irmão que retorna do inferno. Mas Cristo diz: uma alma vale mais do que 1000 tesouros, e quem ama a luz aprende o peso do reino verdadeiro. Reino verdadeiro, reino que liberta o homem inteiro. Reino que liberta o homem inteiro. Eu perguntei a Jesus e ele respondeu primeiro no silêncio: filho, quem abraça o puro vive, o resto se joga no vento.